paralisia cerebral, uma condição que afeta muitas crianças e ameaça o seu desenvolvimento neurológico. Nós vamos conversar com a nossa convidada muito especial desse mês, neuropediatra doutora Adelina Feitosa, sobre esse tema tão importante. Todo mundo que se interessa por esse tema, profissionais de reabilitação, pediatras, neuropediatras, neurocirurgiões e famílias, estão agora em Conexão Neural. A gente agradece muito a presença da doutora Adelina nessa nossa conversa, no episódio especial do mês que tem convidado aqui no canal Conexão Neural. Adelina, que é uma referência em paralisia cerebral na nossa região e que vai poder enriquecer aí a nossa discussão sobre esse tema. Adelina, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, feliz por estar aqui, nessa conexão com você e quem está assistindo a gente agora. Muito bem, e eu acho que a conversa poderia começar pela definição, porque esse termo paralisia cerebral, ele gera muita dúvida, tanto no meio das famílias das crianças, quanto no meio dos profissionais de saúde. E é importante a gente definir aquilo sobre o que a gente vai raciocinar e discutir. Muita gente escuta esse termo, paralisia cerebral, e acha que o cérebro está paralisado, e não é isso. As crianças têm um enorme potencial de tratamento e melhora. Então, como é que a gente poderia definir a paralisia cerebral? Bom, a gente pode começar da seguinte forma, justamente pelas palavras, Paralisia cerebral, a gente pensa que paralisia, você falou que as famílias pensam que algo está paralisado. Realmente, a paralisação, ela envolve o comprometimento motor, mas não só isso. Esse é só um entendimento inicial. Neurologicamente falando, utilizando termos técnicos, a paralisia cerebral ela tem outro nome, a gente usa até uma sigla diferente agora, para ela. Chama-se encefalopatia crônica não evolutiva. E ECNE, quando a gente pega em alguns prontuários médicos, alguns colegas até questionam que termo é esse, a gente até tem que evitar abreviar tanto. Mas a encefalopatia crônica não evolutiva quer dizer o seguinte, você tem uma encefalopatia, que é a doença do cérebro, crônica, vai acompanhar a criança ao longo da sua vida, mas ela é não evolutiva. Significa que aquela lesão que aconteceu, ela não vai piorar, ela não vai deteriorar. Então, o termo correto, neurologicamente falando, é esse, encefalopatia crônica não evolutiva. O fato de ser não evolutiva, o diagnóstico não evolutivo, ele é muito importante para todo mundo que acompanha a criança, porque esse diagnóstico ele faz uma correspondência com o prognóstico, O que é o prognóstico? O prognóstico é aquilo que a gente vai esperar daquela criança, ao longo dos anos de desenvolvimento dela. A encefalopatia crônica não evolutiva, ela faz a principal diferenciação das evolutivas. Sim. Então, quando a gente usa esse termo ECNE, encefalopatia crônica não evolutiva, nós estamos separando todas as crianças daquelas crianças que têm um comprometimento motor, mas que a sua condição clínica invariavelmente vai se deteriorar ao longo do tempo, de forma, às vezes, rápida ou, às vezes, de forma lentamente progressiva. Então, a gente está fazendo duas separações aqui. Uma são as crianças que vão ter lesão não evolutiva e as que vão ter uma lesão evolutiva. Então, a lesão evolutiva são as doenças metabólicas, genéticas. Então, hoje não é o que a gente vai se deter, Nós vamos conversar hoje sobre aquela lesão que aconteceu no bebezinho, que vai acompanhar ela para o resto da vida. E por que é tão importante a gente estar conversando sobre isso? Tem uma série de particularidades nisso aí. É verdade. A gente fica nessa definição do termo, da nomenclatura, tendo que encontrar um equilíbrio entre o que já está tradicional e popularizado, que é paralisia cerebral, e o termo mais acurado, mais fidedigno, mais técnico. Me parece que veio um pouco de influência da tradução do inglês, que é cerebral palsy. Isso. E aí na tradução direta ficou paralisia cerebral, mas que fique claro, de início, que o cérebro não está paralisado. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Isso quer dizer até um pouco do potencial de melhora das crianças ao longo dos tratamentos. Então, nesse contexto, quais seriam as principais causas da paralisia cerebral?
Hoje, a principal causa da paralisia cerebral ainda é causa evitável, né? A gente conhece ou eventualmente já conheceu alguma criança que sofre, né, de paralisia cerebral e tem aquela história, aconteceu foi trágico, foi um parto trágico, né? Tava tudo indo bem, aí o parto se desenrolou de uma maneira inesperada, e aí tentou-se, mas não se resolveu, a criança sofreu ali com uma falta de oxigênio, que é a principal causa determinante da paralisia cerebral. No entanto, essa causa, né, do acidente do parto, ela vem perdendo força nos últimos anos, por conta da assistência obstétrica que já se encontra hoje mais evoluída. No entanto, a gente tem que falar que a assistência pré-natal, né, hoje, ainda é o principal motivo, né, que leva as crianças a sofrer paralisia cerebral. No sentido de que a lesão, ela pode acontecer intraútero. Sim. Né? Então, algumas complicações maternas, como hipertensão, diabetes gestacional, principalmente prematuridade, elas podem acontecer antes do bebê nascer e já trazer um sofrimento fetal, né, para o bebê. Então, esse sofrimento fetal, esse nível de oscilação do oxigênio na placenta por alguma causa materna, tem uma correlação importante, né, para o diagnóstico da paralisia cerebral. Então, são causas evitáveis. Um pré-natal bem conduzido, com uma boa frequência, com diagnóstico precoce de alguma condição materna, isso muda o diagnóstico final da paralisia cerebral. E talvez a gente possa somar a infecções. Sim. Né? Prematuridade. Sim. Que acaba acontecendo ainda muito no nosso meio, justamente como você falou, em muitos casos, por uma razão evitável. Então, acompanhamento pré-natal fundamental e o acompanhamento obstétrico também, muito importante para que se evitem as situações que podem gerar a falta de circulação ou a falta de oxigênio para o cérebro do bebê e que acabe resultando em um déficit motor adquirido aí durante o desenvolvimento, caracteriza justamente essa condição. E como é que a gente suspeita clinicamente? A família teve ali alguma intercorrência, seja na gestação, seja no parto, seja logo após, mas o bebezinho se recuperou, foi para casa, e aí, como é que eu posso suspeitar que há ou não uma situação de paralisia cerebral? A suspeita, ela tem que acontecer com a história da gestação e do nascimento. Tendo uma história de gestação mais desafiadora, com restrição de crescimento intrauterino, o bebê não cresceu de forma adequada, um trabalho de parto às vezes prolongado, internação em UTI neonatal e uma prematuridade extrema, né, aqueles bebês que nascem com menos de 1 quilo, né? Então, essas crianças, elas devem obrigatoriamente já sair do serviço de saúde, UTI neonatal, médio risco, diretamente para acompanhamento e estimulação, certo? Tendo um desenvolvimento ali seguido de perto pelo pediatra, alguns marcos motores, eles têm que ser observados fielmente. Então, a família tem que trazer o relato de como é que a criança está se desenvolvendo, e o profissional de saúde da assistência, ele tem que estimular a criança no exame físico a tentar corresponder àquilo que o bebê tem que estar fazendo nos seus meses, nos seus marcos do desenvolvimento. Então, feita essa suspeita, a suspeita é feita com a história clínica e com o exame físico. Então, a gente tem que pensar que às vezes a gente tem um exame na mão, a gente está vendo o bebê com uma diferença motora, né? Lembrando que o nome paralisia cerebral é porque tem alguma coisa paralisada. O primeiro alarme é motor, então se existe um atraso, um delay, né, no desenvolvimento motor, às vezes assimétrico, com um braço ou uma perna, ou a criança não está alcançando o marco motor esperado para aquela idade, essa suspeita já é, assim, fortíssima para pensar, em primeiro lugar, numa condição neurológica ali
fixa, né? Aconteceu alguma coisa, é a primeira interrogação que a família tem que ter. Isso é importantíssimo. A gente pode, então, tirar como uma regra geral para a nossa audiência que a criança prematura, ela precisa de pelo menos uma avaliação inicial e um acompanhamento na reabilitação, mesmo que não haja sinais objetivos claros de algum transtorno neurológico do início? Pode. Uma avaliação, sim. Certo? Se o profissional da saúde que acompanha, né, o pediatra que está acompanhando essa criança tem absoluta certeza do seu exame, ótimo, certo? Se ele está vendo, se ele está acompanhando que aquele prematuro está absolutamente condizente com o que ele espera para a idade corrigida, né, para aquele bebê, ótimo, ele pode manter a observação. No entanto, não é o que eu sugiro, né? Eu sugiro que um prematuro, mesmo um prematuro moderado ali, que nasceu bem, com um peso adequado, tá indo bem, eu acho que ele precisa de uma avaliação de um especialista em desenvolvimento, né? Um neurologista, às vezes até um terapeuta que é acostumado a trabalhar com a criança, que acompanha o desenvolvimento, que coloca a criança num ambiente mais estruturado, né, com diversos materiais para tentar lhe desafiar o bebê motoramente. Às vezes o profissional ele consegue ver melhor, né? Ótimo. Então um profissional, um pediatra que às vezes trabalha com um especialista, um terapeuta, um fisioterapeuta ali da sua confiança, pode pedir uma avaliação, porque ele coloca o bebê num ambiente terapeutizado, né, com várias estruturas, vários equipamentos para desafiar aquela criança, Sim. né? E aí a suspeita vai aumentando, começa a haver uma convicção e tem um momento em que a criança chega no neuropediatra, né? E você sabe qual é a minha convicção, eu acho que o neuropediatra é um personagem central na condução da criança com paralisia cerebral, com a consequente espasticidade que está presente em uma grande parte dos casos, chegando no neuropediatra. Como é a avaliação? Você falou uma coisa, eu tô aqui me controlando para eu não passar à frente, né? Mas vamos lá, chegando no neuropediatra, com essa suspeita, o pediatra tá vendo que a criança tá com uma diferença, né, no seu desenvolvimento, tem um certo atraso, já tem uma equipe estimulando aquele bebê, vamos falar aqui do bebê prematuro, né? Então tem uma equipe já estimulando o bebê prematuro, o pediatra está acompanhando e ele vem com atrasos persistentes, né? Então o neuropediatra, ele vai lá, avalia, faz o exame neurológico da criança e a gente vai procurar no exame neurológico especificamente os sinais no exame neurológico que comprovam a lesão central. Então, se a gente dividir o sistema neurológico de um modo bem simplificado, a gente vai ter o primeiro neurônio motor, né, que mora aqui no nosso cérebro, e o segundo neurônio motor que mora na coluna. O primeiro neurônio motor e o segundo neurônio motor, eles atuam numa orquestra finíssima, né, assim, uma orquestra perfeita. Então, quando nós temos a paralisia cerebral, acontece uma lesão específica do primeiro neurônio motor. Quando o neurologista recebe essa criança, no caso, né, um prematuro, que vem com uma suspeita consistente de paralisia cerebral, nós vamos procurar no exame neurológico achados consistentes com lesão do primeiro neurônio motor. Então, nós vamos procurar ativamente essas provas. De 2019 para cá, houve uma mudança, né? Tem um paper bem famoso, depois eu posso deixar a referência no seu link. Esse artigo, ele coloca que a avaliação clínica, ela tem o mesmo nível de confiança que a imagem do crânio. Olha que importante. Para dar o diagnóstico da paralisia cerebral. Então, antes, né, até antes de 2019, era muito comum dizer-se o seguinte: nós temos uma suspeita, tem um exame neurológico alterado, tem uma condição, uma história, uma anamnese que é condizente com paralisia cerebral, mas ficava assim, não, mas vamos esperar um pouco, vamos dar o diagnóstico lá depois dos 2 anos, deixar em estimulação, fazer uma imagem para depois a gente dizer realmente que é. Porque a paralisia cerebral, dependendo do grau de lesão, ela é vista assim, é uma coletânea de achados radiológicos que se encontra na imagem. Então mudou, né? De 2019 para cá, o exame clínico,
né, ele tem força de diagnóstico igual o diagnóstico de imagem. Então, o neurologista, tendo conhecimento disso, ele vai procurar esses achados no exame neurológico e vai começar a fazer o acompanhamento. Porque, assim, tem uma coisa interessante para a gente falar. Você falou sobre espasticidade e eu vou colocar uma coisa que está relacionada com a espasticidade. É a idade da criança e o desenvolvimento. O exame neurológico do bebê, ele vai mudando a partir do que ele vai crescendo. Então, o exame neurológico de 3 meses é diferente do de 6, do de 9 e de 1 ano. Assim como os marcos do desenvolvimento. Então, não é só perguntar se o bebê está sentando, se ele olha para um lado, se ele olha para um outro. Nós, no exame neurológico, devemos procurar e aguçar ali o bebê a fazer aquilo ali para a gente ver. A gente precisa ver, porque o bebê pode estar fazendo sim, mas ele pode estar fazendo de forma assimétrica, com uma qualidade de movimento inferior, mas que a família fala, não, ele está fazendo, mas não está fazendo bem, não está fazendo do jeito que é esperado para a idade, porque o movimento, antes da gente ter o movimento, a gente tem qualidade do movimento, organização do movimento, velocidade do movimento. Então não é só fazer, a gente tem que ver o bebê fazer, e ver o bebê fazer evolutivamente. Olha quanta informação importante, como é bonito ver o especialista na área organizar o raciocínio para a gente poder entender como é que esse processo de diagnóstico se passa. A Adelina falou do neurônio motor, primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor. Essa é a hora que eu mando um abraço para os nossos estudantes de neuroanatomia, provando que aquilo que a gente estuda lá no laboratório se aplica na vida prática. Também pode ser chamado neurônio motor superior e inferior. E já é um meio de a gente facilitar um pouco o diagnóstico em neurociências, porque a lesão de um e de outro dão quadros praticamente opostos, não é? Sim. A síndrome do neurônio motor inferior, ou segundo neurônio motor, vai dar flacidez, paralisia flácida, fraqueza com hipotonia, hiporreflexia, baixa atividade dos reflexos. E a lesão do neurônio motor superior, ou primeiro neurônio, e é disso que a gente fala quando fala de paralisia cerebral e espasticidade, ela vai dar um aumento do tônus. O tônus que é o estado basal de contração. Então, uma hipertonia, uma paralisia rígida, paralisia espástica. Então, ela vai dar rigidez, ao contrário do que faz a lesão do neurônio motor inferior ou segundo neurônio. Adelina, uma dúvida muito grande das famílias. Qual é a associação, se é que há uma associação obrigatória, da paralisia cerebral com o desenvolvimento cognitivo? Total, né? A paralisia cerebral, ela acontece porque houve um insulto grave que envolve todo o cérebro, certo? O prematuro, especialmente o prematuro, ele é mais vigiado porque ele pode ter o insulto isquêmico, né, pelo baixo fluxo de oxigênio placentário, por alguma coisa que aconteceu ali que precipitou o seu nascimento prematuro, mas ele pode também ter um sangramento de matriz germinativa, que é uma região anatomicamente muito sensível, né, à variação de oxigênio, à manipulação, ao estresse. Então, o prematuro, ele pode sofrer as consequências da baixa oxigenação global de todo o tecido nervoso, e ele ainda pode sofrer o sangramento da matriz germinativa. Então, a matriz germinativa, ela está ali anatomicamente muito posicionada no local onde passam as fibras nervosas, né, que vão irrigar, né, que vão comandar os membros inferiores. Então, quando a gente fala de paralisia cerebral e insulto global do cérebro, nós podemos ter o envolvimento motor das pernas, dos braços, do tronco e às vezes de maneira assimétrica. Mas, além disso, comprometimento motor de linguagem, comprometimento motor de deglutição, comprometimento motor às vezes respiratório, né? Dependendo do grau de como seja esse insulto que a criança teve. Então, assim, o cognitivo, obviamente, ele está relacionado. A gente não tem como dizer assim, ficou
tanto tempo em anóxia, é um bebê muito grave, teve lesão anóxica, teve suspeita de paralisia cerebral, ele pode ter comprometimento cognitivo. Isso é uma amostra de como os casos podem ser variáveis. Porque eu posso ter uma criança com paralisia cerebral e um importante comprometimento cognitivo, dificuldade de desenvolvimento, de aprendizagem, e eu posso ter algumas crianças que têm um desenvolvimento cognitivo muito bom. Sim. Frequentando a escola, se integrando na comunidade, até galgando ali a vida acadêmica, isso pode acontecer também. Sim, o insulto global, né, do cérebro, ele pode, né, pode comprometer linguagem, funcionamento elétrico, então epilepsia, né, a criança da paralisia cerebral, ela tem uma tendência a ter um descontrole elétrico, então ter tendência a ter epilepsia, comportamental. Então, são crianças que têm comportamentos mais impulsivos, comportamentos disruptivos, com tendência à agressividade, à regulação, né? Então, o nosso comportamento, ele é muito gerenciado pelo nosso planejamento. Então, o nosso planejamento, o planejamento motor, o planejamento das ideias está comprometido também na paralisia cerebral. Então, linguagem, motor, deglutição, respiração, comprometimento elétrico do cérebro, tudo está ali envolvido. Então pode acontecer tudo isso na paralisia cerebral. Daí a necessidade de uma avaliação global, inclusive, e mando aqui um grande abraço para os nossos colegas profissionais da reabilitação, o que engloba aí a psicologia, a neuropsicologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia tão importante. Profissionais de enfermagem são fundamentais no cuidado com essas crianças. E obviamente que em uma conversa aqui, como é típico do nosso canal, nós não vamos conseguir abraçar todos os aspectos desse tema que dariam para preencher um curso de vários dias. Mas a gente quer, na verdade, chamar a atenção para os principais aspectos. Agora, Adelina, a gente vê então as condições que tem tratamento, que tem o acompanhamento, que tem a reabilitação, mas em termos de prognóstico, o que representa mais risco para as crianças com paralisia cerebral? Em termos de prognóstico, a criança, quando ela é avaliada, hoje, desde 2019, como eu citei, que eu vou deixar o artigo, nós conseguimos, inclusive, já fazer um prognóstico motor a longo prazo, né? Quanto que essa criança vai estar afetada? Então, a gente tem umas escalas, né, motoras funcionais. Então, existe a escala funcional de motricidade grossa, a motricidade GMFCS, que é a mais famosa. Então, o GMFCS é uma escala que a gente consegue determinar o quanto de auxílio que aquela criança vai ter no desenvolvimento dela. É uma criança que vai ter o seu desenvolvimento motor livre, sem utilização de suporte, órteses, cadeiras de roda. Então, ela vai do grau 1 até o grau 5, né? Quanto maior o grau, uma criança GMFCS 5 é uma criança que precisa de locomoção específica, ela precisa estar posicionada numa cadeira de rodas e ela não consegue comandar a cadeira de rodas sozinha. Então, um adulto tem que locomover, né? Tem que empurrar, conduzir. Então, ela não consegue, às vezes, nem comandar o joystick, às vezes, da cadeira. Então, ela precisa ter um apoio para a cabeça, porque a cabeça cai, né? Não tem controle cervical, o controle do tronco não é eficiente. Então, quanto maior o GMFCS, a gente sabe que é uma criança que vai apresentar um risco maior de vida, um prognóstico mais delicado. É só por conta do motor, porque ela está ali paralisada? Não, não é isso. Então, a criança do GMFCS 5, né, que tem essa classificação, é uma criança que tem diversas necessidades, né? A necessidade número 1, assim, para essa criança é a condição nutricional. Sim. Porque se do ponto de vista motor, ela não está conseguindo ter um controle de cabeça, uma boa expansão torácica, então a gente tem que pensar como é que essa criança está se alimentando, né? Então hoje a gente sabe que o que compromete, em primeiro lugar, a qualidade de vida dessas crianças é a espasticidade, né? A espasticidade é a forma como o primeiro neurônio motor está desconectado do segundo neurônio motor. Então, a espasticidade e a necessidade nutricional que essa criança tem. E aí a necessidade nutricional, ela tem que ser avaliada junto com um fono, né, uma equipe
inclusive até às vezes cirurgia, né, um cirurgião pediátrico, para avaliar a possibilidade de avaliar a necessidade nutricional por outras vias, né, vias alternativas. Então, assim, a gastrostomia é a via alternativa mais indicada para criança com paralisia cerebral grave, porque a gente precisa prover nutrientes para essa criança, para ela se desenvolver, porque ela vai crescer, o osso dela vai crescer, o músculo dela também precisa crescer, né? E a espasticidade, se tiver fora de controle, ela vai consumir muita energia da criança. E aí o papel dos nutricionistas também é importante. Sim, nutricionista, fonoaudiólogo, né, cirurgião pediátrico, o profissional da assistência que lida ali com a terapia, porque ele precisa ver como é que a criança está desempenhando a terapia, como é que está sendo assim, o empenho motor dela, se está ruim pela desnutrição. É um paciente multidisciplinar por excelência. Por excelência. E a gente está fazendo então esse sobrevoo na avaliação. Avaliação clínica, neurológica, de reabilitação, as escalas. Os exames de imagem têm algum papel? Tem. O exame de imagem hoje, né, como eu falei, dependendo da história clínica e da avaliação neurológica, ele às vezes fica até secundário. Você pode pedir um exame de imagem para documentar o caso ou para tirar alguma dúvida em relação a um descompasso da evolução clínica daquele paciente. Por exemplo, né, uma epilepsia que está ficando de difícil controle, a criança está diminuindo a sua velocidade de aquisições. Então a gente começa a pensar, será que tem algo a mais aí para a gente pesquisar, né? Então, tendo uma história clínica e um exame físico compatível, a imagem ela pode ficar em segundo plano, né? Mas é necessário fazer para documentar, para deixar registrado, é importante fazer. Mas não é mais tão necessário assim para o diagnóstico, certo? Partindo para as condições do manejo mesmo, do tratamento, olha qual que era a minha primeira pergunta, é uma que a gente vem falando desde o começo, que é o papel da reabilitação. Então, fica quase chovendo molhado do que a gente vem falando desde o começo, tão fundamental que é a reabilitação na vida da criança e da família com paralisia cerebral e espasticidade, para que não piorem as condições motoras e para, inclusive, que a criança possa ter, em alguns casos, ganhos funcionais e uma melhora da sua qualidade de vida com a reabilitação. Realmente não se faz nada em neurociências, sobretudo quando a gente fala de crianças, de maneira isolada. Então, essa equipe precisa estar em comunicação, em conexão o tempo todo, não é assim? Isso, exatamente. É importante a criança, quando recebe o diagnóstico, quanto mais cedo ela entrar em reabilitação, quanto mais cedo ela for estimulada, a gente está dando uma oportunidade para a plasticidade dela cerebral atuar. Então, a plasticidade ela ocorre a todo momento. Então, quanto melhor a gente direciona, quanto melhor a gente estimula, melhor a gente aproveita aquela plasticidade. Então, se existe uma área cerebral que foi danificada, né, mais evidente, por um sangramento, por uma lesão isquêmica muito importante, as áreas remanescentes elas podem ser recrutadas, né, diante de um estímulo terapêutico a atuar. Então, o cérebro, né, como um neurocientista, você sabe, né, o nosso cérebro ele atua em rede. Então, a gente não é um quebra-cabeça que a gente tira ali e fica faltando. Ele vai e faz um caminho alternativo. Então, a rede neural, ela se reorganiza, né? Então, a gente tem um funcionamento realmente em rede. Acontecem as conexões colaterais. E a terapia, ela é importante para estimular essa conexão. E é uma terapia ampla, né, que se utiliza estímulos sensoriais, posicionais, estímulos cognitivos, auditivos, né, música, musicoterapia. Então tem todo um arsenal terapêutico. Não é só colocar a criança para fazer uma fisioterapia com alongamento, isso é importantíssimo, mas existem todo um arcabouço de funções que a gente precisa estimular nessa criança. Ou seja, o pessoal da reabilitação muda mesmo a microestrutura cerebral da criança por meio desse estímulo
a neuroplasticidade. E em termos de medicamentos, Adelina, tem espaço no tratamento da criança com paralisia cerebral? Tem. Os medicamentos que a gente vai utilizar na paralisia cerebral, elas vão ser direcionadas com a necessidade que a gente tem daquilo que a gente já conversou. Então, em primeiro lugar, a espasticidade. A espasticidade, a gente tem que entender que é o seguinte, a lesão, ela aconteceu, ela não vai evoluir, certo? O cérebro sofreu aquilo ali, aquele arranhão, digamos assim, mas ele vai ficar lá, paradinho, né? Essa lesão não vai se deteriorar, mas a espasticidade, que é esse descontrole, né, do primeiro neurônio superior com o neurônio inferior, que a espasticidade ela caminha, a espasticidade ela evolui. Então, se a gente não maneja bem, em primeiro lugar, a espasticidade, a gente meio que perde uma briga ali todo dia para aquele paciente. Porque assim, o paciente vem pra gente, a gente trabalha, mas o paciente volta para casa dele e aquele descompasso do neurônio superior e inferior continua. Então a gente precisa atuar na espasticidade, em primeiríssimo lugar. E aí existem as medicações apropriadas para a espasticidade, os níveis de evidência, né? Então, medicações orais, a toxina botulínica, né, que é utilizada para reduzir ou conter um pouco essa espasticidade, os procedimentos neurocirúrgicos, né, para a espasticidade, que são hoje o mais moderno que se utiliza, e inclusive, né, nós temos acesso agora aqui em nosso estado, espasticidade sendo tratada, epilepsia sendo tratada, se for o caso. Então, medicamento para espasticidade, medicamento para epilepsia, medicamento para o comportamento, né? Então, crianças que têm paralisia, que têm comportamentos que estão dificultando socialização, aceitação das terapias, né? Então, tudo isso a gente pode ajudar a criança. Mas eu comecei pelo mais preocupante, né? Espasticidade, epilepsia ali quase igual, porque tem muita epilepsia que compromete a qualidade de vida da criança. E depois as questões comportamentais também, né? Então, o que vai trazer mais complicação para a criança se a gente não atuar de modo firme, sem dúvida, é a espasticidade. Sem dúvida. Mostrando aí o papel central do neuropediatra nesse processo todo de manejo. Das medicações para tentar combater a espasticidade, existem os benzodiazepínicos, que me parece que não são muito utilizados justamente pelo seu potencial sedativo, e tem o baclofeno, né, que é uma medicação bastante útil, mas que ele precisaria, para chegar numa dose ideal, ser uma dose muito alta e que às vezes também gera efeitos adversos. Isso. E aí até a opção, às vezes, de usar o baclofeno por meio de uma bomba de infusão contínua. Isso. E a gente também sabe que a opção terapêutica ela tem que ser bem individualizada pela questão nutricional, lembra? Sim. Que eu falei? Então, as crianças com paralisia cerebral, elas têm uma condição nutricional muito delicada. Então, essas crianças às vezes são muito pequenas, são muito magrinhas, né? Então, dificulta a gente chegar numa dose adequada de medicamento também. Os efeitos colaterais de benzodiazepínicos, principalmente no que tange a hipersalivação, algumas crianças são muito sensíveis. Então a gente tenta segurar um pouco da espasticidade com o benzodiazepínico, mas a gente piora a salivação da criança, ela já tem uma deglutição ruim, já acumula muita saliva, e aí predispõe a microaspirações, então não é uma decisão inteligente, digamos. Sim. Assim, a gente tem que estar sempre ali manejando. Então, benzodiazepínico, o uso do baclofeno também, às vezes a gente não tem uma boa resposta, justamente porque não conseguimos chegar numa dose. A bomba de baclofeno, às vezes, também não é uma coisa que a gente consegue adaptar tão fácil para uma criança que às vezes é muito pequena. Então, tem todo, porque ela fica externa, tem toda uma condução ali que a gente tem que pensar. E, sem dúvida, né, tendo uma espasticidade já grave, né, que tá difícil da gente conter com toxina botulínica, com uma boa fisioterapia, posicionamento, sem dúvida a gente já parte para as decisões terapêuticas. Sim. Cirúrgicas, né? E olhando a criança, então, do ponto de vista global, procedimentos ortopédicos, como, por exemplo, o alongamento muscular, secção de tendões,
a correção de luxações articulares são também muito importantes quando acontecem essas lesões, né? Sim, justamente por causa da espasticidade, né? Então, a espasticidade, ela atua em todo o conjunto osteomuscular da criança. Então, a espasticidade não é só a criança rígida, né? Ela é rígida, mas ela está ali danificando o sistema osteomuscular. Então, os procedimentos ortopédicos, eles podem estar indicados a qualquer momento da evolução da criança. A gente tenta conversar com a ortopedia para que o evento, né, a condução ortopédica, ela aconteça no melhor momento para a criança. Mas, por exemplo, a luxação de quadril, numa criança espástica, ela é praticamente inevitável, né? Então, a gente tem que estar sempre ali de olho nela, de olho nessa luxação do quadril. O que é a luxação do quadril? A espasticidade dos membros inferiores, ela acaba desencaixando, né, o fêmur. E aí a gente tem que estar sempre de olho nisso, porque a cirurgia de luxação de quadril já é uma cirurgia um pouco mais agressiva para a criança. Diferente dos alongamentos, das tenotomias, né? Então, é tudo um alinhamento. Às vezes a gente tem que caminhar na toxina botulínica, mas faz um procedimento ortopédico. Às vezes caminha num procedimento neurocirúrgico, mas depois corrige uma deformidade ortopédica. Então, não existe um nível, assim, de hierarquia. Todos os procedimentos, eles podem acontecer numa orquestra, uma orquestração. Não é que um falha, aí a gente tem esse, aí depois a gente falhou, aí depois a gente vai para esse. Não é bem esse o raciocínio, né? Os procedimentos, eles devem acontecer em harmonia, visando o melhor conforto e um desenvolvimento da criança. Porque uma criança de 8 anos, obviamente, é diferente de uma criança de 16. Exatamente. Abraço para os nossos colegas ortopedistas que também fazem parte desse time que cuida das crianças com paralisia cerebral e espasticidade. Muitas vezes é feita uma tabelinha, né? Como se fosse assim num jogo de futebol. Você precisa corrigir uma luxação articular, mas se você corrigir com espasticidade muito intensa, você vai estar lutando contra a correnteza, contra uma força de tração muito grande, e muitas vezes vai comprometer o próprio resultado da cirurgia ortopédica se estiver sendo realizada com a força da espasticidade muito grande ali. Lembrando, né, justamente por isso, porque a espasticidade, ela está lá atuando todo dia, a criança acordada, a criança dormindo, a criança crescendo, e ela vai lá moldando, né, alterando a anatomia da criança. Então, Adelina, avançando nos tratamentos, como é que você considera a contribuição da risotomia dorsal seletiva, que é esse procedimento neurocirúrgico que visa atuar no mecanismo, não é? No arco reflexo exacerbado que provoca ali a rigidez nas crianças? Isso. A risotomia, né, ela, hoje, o nível de evidência dela de tratamento para essa espasticidade é nível de evidência A, né, em conjunto com a toxina botulínica. Mas lembrando que a toxina botulínica, a gente também tem uma certa limitação. A gente não pode ficar aplicando toxina botulínica para sempre na criança, né? Então a gente tem ali um limite, a gente vai conduzindo até onde a gente acha que a criança tem músculo ali, tem um pouquinho do músculo para ser aproveitado da toxina. Não tendo mais, tendo falha terapêutica também de medicamento oral, uso de benzodiazepínico que não está sendo legal para a criança, sem dúvida nenhuma, a indicação da risotomia é a indicação mais inteligente para uma criança que a gente quer oferecer qualidade de vida, sabendo que essa criança vai viver muito tempo, né? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, assim, a criança com paralisia cerebral, ela é o ser da família mais precioso, ela é o mais bem cuidado, né? Então é aquele indivíduo que está ali sob o olhar atento de todo mundo. Então assim, ele é o que vai ter o maior cuidado nutricional, de adoecimento. Então as famílias têm um investimento, né, emocional tão alto naquela criança, e ela vai viver muito. Essa criança vai viver muito tempo. Então, a risotomia, ela vem como uma oportunidade de tratamento que pode beneficiar motoramente essa criança do ponto de vista, assim, importantíssimo, por exemplo, posicionar a criança numa cadeira,
né? Higienizar essa criança de maneira adequada, facilitar o transporte dessa criança, para você colocar essa criança dentro de um carro, colocar numa cadeira, levar para um shopping, levar para a praia. Então, às vezes, a espasticidade, ela dificulta muito, porque quanto mais ansiosa a criança tá, ou ela tá com medo que vai acontecer alguma coisa, a espasticidade ela fica mais atuante, né? Então, às vezes é muito estressante para a família tirar essa criança para se movimentar, para usufruir da vida. Sim. Então, até isso, a espasticidade, a risotomia, ela, até isso não, eu acho que eu considero que é o que mais importa, né, para essa criança e para a família dessa criança. Então, assim, eu acredito que é um procedimento que veio para realmente modificar, né, a sobrevida dessas crianças, o prognóstico, a atuação das famílias. Então, com tantas opções de tratamento, não é, Adelina? O tratamento da paralisia cerebral, da espasticidade, ele se mostra muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque a gente consegue acompanhar a evolução dessas crianças, a melhora da qualidade de vida, eventualmente ganhos funcionais. Então eu queria que você deixasse a sua mensagem, a gente vai caminhando aí para o encerramento dessa nossa conversa aqui, embora a gente converse sobre espasticidade e paralisia cerebral muitas vezes na nossa rotina, a gente vai caminhando para o encerramento desse episódio. Queria que você deixasse a sua mensagem para as famílias das crianças com paralisia cerebral. Bem, a criança com paralisia cerebral, ela é o paciente com uma maior oportunidade terapêutica que você pode atuar de diversas maneiras ali para aquela família. Então, e não é porque a criança precisa de muita coisa, não é isso, é porque a criança oferece, o cérebro dela oferece uma infinita oportunidade de você atuar e contribuir para o desenvolvimento. Então, sabendo que aquele cérebro está em desenvolvimento e que o suporte terapêutico, quanto mais precoce, e não é nem volume, tá? É qualidade. Quanto maior a qualidade do suporte terapêutico que você oferece para essa criança, melhor a resposta dela, né? A resposta neurológica, a resposta familiar, a atuação dentro da família. Então, a gente tem que realmente acreditar que essa criança ela tem um potencial incrível, né? Então a gente atua, eu trabalho diretamente com esse público desde que cheguei aqui em Fortaleza, é um público que eu adoro trabalhar, assim, a gente vê na prática. O ideal realmente é que fosse para todas as crianças da assistência, uma criança que tem risco para o seu desenvolvimento, ela já está em acompanhamento num sistema de saúde, né? Então a gente sabe que ainda falta muito, mas o que existe já oferece um excelente resultado. Então a gente vê na prática que essas crianças crescem, elas se desenvolvem, elas vão para a escola, então a gente consegue empoderar essa família. Existem inúmeros desafios, mas os desafios vão existir sempre. Então os desafios, eles hoje, nós já conseguimos superar muitos, né? Então, para os profissionais que estão aqui escutando, saibam, né, as oportunidades são inúmeras de tratamento. E eu vou terminar então com a mesma pergunta com a que eu termino a nossa conversa com todos os grandes colegas que nos dão a honra de participar aqui do Conexão Neural. Que recomendação, que conselho você daria para um jovem profissional da sua área que se interessa por tratar crianças com paralisia cerebral nesse tema que a gente conversou hoje? Eu diria o seguinte, a gente que quer atuar na reabilitação infantil, no geral, a gente começa a ver a criança antes da criança estar na nossa mão. Então a gente vê como é que a família se relaciona com essa criança, como é que ele chega, como é que é o amor que está envolvido ali naquele relacionamento. Então isso já é um motivador. Se a gente começa a olhar para a criança antes mesmo da gente pegar, colher a história, examinar, isso já é um grande motivador. Então o conselho que eu dou, né, olhem primeiro, sempre olhem, né? Porque esse relacionamento das famílias, aquele ser, ele é muito valioso. Que coisa bonita, né? Juntando aí a técnica com a sensibilidade, a ciência e a arte que caracterizam a nossa profissão. Muito obrigado, Adelina, pela sua presença aqui no Conexão Neural. Se você gostou dessas informações, desse conhecimento compartilhado, compartilhe esse vídeo com quem também vai se beneficiar dele. Deixe aqui nos comentários desse vídeo a sua dúvida, porque nós vamos ter o maior prazer em interagir.
Entre em contato também através das nossas outras redes sociais e esteja aqui de novo na semana que vem, porque de novo nós vamos estar em Conexão Neural.